Vamos agora receber o Dr. Andalito João e vamos falar aqui do nosso tema, nosso segundo tema de hoje, que é ensino de línguas moçambicanas, avanços e desafios. Este é o tema proposto. O Dr. Andalito é docente de docente de sociolinguística, assim é que é, da Universidade de Rovuma, na extensão de Cabo Delgado. Ele é licenciado em ensino de língua portuguesa com habilitações de ensino de inglês e mestrado em educação de ensino de português pela Universidade Pedagógica de Moçambique. De Maputo, sim. Ok, pela Universidade Pedagógica de Maputo. Este é o currículo. Olha, o doutor Andalito tem um currículo maravilhoso. Eu poderia ler todo aqui, só que eu acho que nós levávamos meio-dia a ler todo o currículo. Eu quero parabenizar, né? Então, boas-vindas aqui ao programa e parabenizar por isso. Muito obrigado, Berta. Muito obrigado pela oportunidade. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a televisão Maná pela oportunidade, especificamente ao programa e à equipa do programa Café da Manhã, sim. E aos telespectadores que nos assistem lá de casa ou dos seus postos de trabalho, onde quer que seja, pela televisão, pelos meus dispositivos. Ok, que bom, muito obrigado. Olha, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Eu sei que, está em Maputo por algum tempo. O doutor trabalha em Cabo Delgado, isso, né? Sim, trabalho em Cabo Delgado. Ok. Como é que tem se desenvolveu o seu trabalho lá? Primeiramente, antes de avançar. Tem sido muito bom. Eu sou apaixonado em línguas. Falo 6 línguas e aprendo. Tenho uma capacidade de autodidata e é desafiante também. E trabalhando concretamente na sociolinguística é muito interessante porque é estudar a língua e os seus efeitos na sociedade. Na sociedade. E nós estamos em Moçambique, temos a língua portuguesa e temos dezenas de línguas banto a conviverem com a língua portuguesa. E isto é extremamente bom. E existem muitos fenômenos linguísticos advindos desta convivência toda. E a nossa história também, né? Como é que foi, como é que a língua passou a ser língua oficial, e como é que as línguas banto, as línguas moçambicanas neste caso, quais são os papéis delas, etc, etc. É muito bom. É muito bom. Muito e bom. Já tem, o doutor tem algumas obras, poderia nos falar resumidamente sobre elas? Sim, tenho 2 artigos publicados. Um deles é Ensino de Línguas Banto. Avanço e desafio, né, no Sistema Nacional de Educação. Mais ou menos esse tema que nós temos aqui. Sim, está publicado em ANAS, em Brasil, de um simpósio do qual eu participei. E tenho também um artigo intitulado Estrutura das Línguas, Estrutura das Orações Concessivas no Português de Moçambique. Né? O tema é emboraqueísmo. Né? Eu falo do fenômeno embora aqui. Embora aqui, numa perspectiva do português de Moçambique, não como um erro, né? Mas como uma marca identitária do português de Moçambique, e está publicado na nossa revista, a Suelane. Na nossa revista pode-se aceder, Andalito, pelo meu nome. Temos uma revista da Universidade de Rovuma mesmo, então está publicado. Além disso, também tenho vindo a participar em mais de 5 conferências internacionais, apresentando temas sobre questão do conflito de normas do português em Moçambique. Nós temos esta influência do português do Brasil, português do Portugal, e temos o nosso próprio português de Moçambique. Então, e depois como é que isso é visto lá fora, né? Tipo, nós temos o nosso próprio português, digamos assim, né? Evidentemente, então é muito conflitante, e temos também aquela gente que já não aceita, não legitima este português que é nosso, né? Não, português de Moçambique, o que é isto? Isto não existe, não existe. Nós falamos português de Portugal, mas falando português de Portugal, nós temos esta influência também do português do Brasil. E todo o português que é falado cá em Moçambique também vai ter aquele suporte, aquela influência das línguas moçambicanas. Naturalmente. Nós temos aquelas incursões linguísticas das línguas moçambicanas a se fazerem sentir, né, no português que se fala cá. E muito, ultimamente, principalmente, muito, né? Evidentemente, hoje é notório, porque existe aqui uma avalanche do acesso ao português, porque importa referir que o português, embora seja uma língua oficial, mas as línguas moçambicanas continuam sendo as línguas mais faladas. Aqui no Sul é muito forte. Né? Isto tudo, nós temos o português a se falar nos centros urbanos, e muitas vezes para questões extremamente oficiais ou ligadas à escrita.
mas nós expressamos-nos e sentimos que estamos a nos expressar muito bem nas nossas línguas maternas. Isso é muito bom. Isto é interessante. Daí que entra o ensino das línguas moçambicanas, né? Prontos, na escola, na sociedade, como é que tem sido? No ensino bilingue, sim. Antes de avançarmos para este tema, e já amanhã é dia da criança, sim. Então importa frisar cá que é um direito da criança ser ensinada na sua língua materna nos primeiros anos da sua escolarização. Este é um direito consagrado pela ONU, pela Unesco, né? Okay. Isso consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos e Direitos da Criança também. Então é um direito. Então parte-se desse pressuposto que é imperioso que nós não forcemos as crianças a aprenderem português. Nós sabemos que Moçambique é um país... É um país essencialmente rural. Sim. É um país essencialmente rural, de tal forma que nós temos duas zonas, caracteristicamente em termos linguísticos. Nós temos zonas heterogêneas, como cidades grandes como Maputo, e nós temos zonas homogêneas. Nos centros rurais é só uma língua que se fala, é só uma língua dominante, só pode ser o Ronga, só pode ser o Xangana. E nós temos muitas crianças que têm o primeiro contato com o português na escola. Na escola. Então, isto às vezes tem sido um martírio. Então, se comparado com essas crianças que têm a língua primeira, português, e as crianças que têm a língua primeira, uma língua moçambicana, então, as crianças do português têm acesso fácil ao conhecimento e estas têm aqui uma barreira, porque não percebem a língua de ensino. Mas não que estas tenham problemas de aprendizagem, mas eles têm aqui problema de acesso ao conhecimento. De tal forma que, se forem ensinadas em suas línguas moçambicanas, suas línguas maternas, elas conseguem entender. Não porque as crianças não tenham capacidade de aprendizagem ou que não sejam inteligentes, sim, assim. Sim. Porque elas não têm contato com aquela língua. Aquilo não é uma novidade para elas. Então, primeiro ela tem que aprender o português para depois assimilar o conhecimento que está lá a adquirir. Evidentemente. De tal forma que, se nós dissermos, nós temos uma laranja numa mão e outra laranja noutra mão, e perguntamos a uma criança que fala português desde casa, e nós perguntamos quantas laranjas temos. Ela vai dizer que estão duas laranjas. Não que a criança seja versada em matemática, mas porque consegue dominar a língua. E nós temos esta criança que não entende a língua. Ela simplesmente cala e não sabe como se expressar, mas em sua língua ela poderia dizer. Às vezes ela até entende, mas depois não sabe como expressar, não sabe, será que vai ser certo isso que eu vou dizer? Será que vai estar correto? Não as duas laranjas, mas a palavra que ele vai tirar da boca para responder. Evidentemente, isto é aquela questão da segurança linguística. Isto não só acontece com criança, como com adultos. Sim. Eu mesmo, para falar inglês, é um problema sério. Primeiro eu tenho que pensar 1000 vezes, será que essa frase está correta? E com aquela insegurança. Com aquela insegurança de que conseguir ser inteligível. Então, temos este problema. Então, nós temos a introdução das línguas moçambicanas no Sistema Nacional de Educação, visa essencialmente para poder colmatar essas desigualdades sociolinguísticas de acesso ao conhecimento, que é o objetivo do Sistema Nacional de Educação: promover a educação, promover o acesso ao conhecimento técnico, ao conhecimento profissional, etc, etc. Daí que essas línguas vão servindo de veículos, de instrumentos de aprendizagem. Mas existe um modelo, né? Nós temos o modelo do ensino bilingue, dividido em 2 ciclos. Nós temos a primeira até a terceira classe, o primeiro ciclo, da terceira classe, a sexta classe é o segundo ciclo, na nova lei do Sistema Nacional de Educação, que é a Lei 18/2018 de dezembro. Então, as línguas moçambicanas vão ser usadas, né, dependendo. E isto ainda não está abrangente em todo o território. Isso que eu ia perguntar. Sim, ainda não está abrangente porque... Porque está falando do ensino bilíngue, isso existe, isso já está estipulado na lei, mas a implementação, como é que está a ser? Sim, a implementação, importa aqui referir que a fase piloto da implementação das línguas banto aconteceu 1993 a 1990. Isto foi um projeto, foi a testagem, né? Aconteceu em Gaza, em Tete, em algumas escolas. E mais tarde, em 2003, daí produziu-se um relatório sobre a avaliação, se dava para implementar ou não. Então, notaram que havia uma vantagem, sim,
e havia sucesso escolar nessas crianças cujo ensino bilíngue tinha sido testado. Em contrapartida, constataram que há déficit de formação de professores do ensino bilíngue. Há déficit também do material, né? Do material, e a questão também das turmas especializadas também em ensino bilíngue, essas questões todas. Então, daí que o Ministério tem vindo a trabalhar na perspectiva de expandir ainda o ensino bilíngue. Existe um plano de 2020, plano estratégico de expansão das línguas moçambicanas. Então, nós temos estes avanços. E é uma coisa muito importante, né? É que nós não podemos falar das línguas moçambicanas sem falarmos do professor catedrático Armindo Ngunga, que tem trabalhado muito sobre a valorização. Ele já tem mais de 3 décadas trabalhando para a valorização e a afetivação. Então, foi com base nos empreendimentos dele que se fez o primeiro seminário sobre a padronização das línguas banto, né? Nos finais da década de 80, após a aprovação da primeira lei do Sistema Nacional de Educação, né? Que é a Lei 4/83 de março. Então, de lá para cá, há mais seminários sobre a padronização da escrita, porque nós já estamos no ensino bilíngue e estamos a trabalhar com propostas ortográficas. Ainda não temos uma ortografia definitiva das línguas banto, que é para depois de lá nós migrarmos para os outros. De quantas línguas estamos a falar? Estamos a falar de mais ou menos 17 línguas, mas não são as que existem em Moçambique. Existem muito mais. Existem muito mais. E como são divididas em regiões? Como é que... Mas vamos falar mais detalhadamente. É assim, é uma coisa muito importante, né? Que nós precisamos saber. É que o mapa linguístico de um território, de um Estado, não coincide com aquele mapa geolinguístico, aliás, geopolítico, em termos de divisão da região. E nós podemos ter línguas transfronteiriças, ou podemos ter línguas de outros países a se falarem no nosso... Evidentemente. O que acontece muito nas fronteiras. Nas fronteiras, por isso chamamos de línguas transfronteiriças. Então, por uma questão também de política linguística, nós somos um território, somos um Estado. Então, teremos também um receio de podermos legitimar essas línguas. Nós só falamos aquelas línguas autóctones. O que é que seria autóctones? Línguas faladas na região onde nasceram. Então, nós temos regiões como Cabo Delgado, na fronteira, fala-se Swahili, mas por uma questão política, o governo, o ministério não vai legitimar Swahili no ensino bilíngue, porque assim, não é nossa língua. Então, esta divisão não coincide com fronteira, por isso, no meu artigo eu propunha a questão das línguas veiculares. Isto quer dizer, nesta implementação efetiva, que depois iremos falar dos desafios, nós temos aqui esta questão também do mapa linguístico, que, por exemplo, a região sul, existem línguas, há uma visão muito precipitada, nós só podemos ter uma noção que só se fala Xangana, mas fala-se Ronga, fala-se Xitsua, né, etc. E este trabalho tem que ser sobre línguas veiculares. O que seria uma língua veicular? Tem que ser uma língua que permita a intercomunicação dentro dessa região onde outras línguas são faladas. Porque, naturalmente, esta implementação das línguas banto terão que deixar à margem algumas línguas minoritárias. Não vamos colocar... Não tem como colocar todas, né? Evidentemente. Não tem como legitimar, 30 línguas, porque há duas comunidades aqui falam esta, então tem as veiculares que, olha, quem fala, por exemplo, o Xangana, entende que fala o Ronga, então fica aí uma intermediária, digamos assim. Evidentemente, porque... Eu penso que Xangana, cá na região sul, acaba não sendo uma língua de identidade étnica como tal, porque até alguns cidadãos de Inhambane e de Gaza identificam-se positivamente como indivíduos xanganas, né? Eles podem relegar as suas línguas e cederem para o Xangana. Para não darmos só o exemplo da Zona Sul, temos no centro, tem o Ndau e o Sena, que são muito parecidos, então também pode ser... Evidentemente, isto pode se diluir, então
o Ministério tem que escolher uma língua, né? E a língua vehicular, né? Quer dizer que as línguas ainda não foram escolhidas? As línguas já foram escolhidas, as línguas já estão a ocorrer nos centros rurais, principalmente. Nos centros rurais, onde existe esta homogeneidade linguística. Mas num centro como Maputo, naturalmente que em algumas escolas não há necessidade de implementar o ensino bilíngue, a maior crianças a nascerem com a L1, a língua primeira português. De tal forma que aconteceu cá em Maputo que alguns encarregados de educação foram reivindicar o ensino bilíngue. Eles não queriam que as suas crianças fossem ensinadas em línguas moçambicanas, porque eles entendem que são línguas que não permitem uma ascensão social. Em termos de um ecossistema linguístico, nós temos as línguas banto a serem, entre aspas, engolidas pelo português. Assim como o inglês também engole o português, em termos de ascensão social. Se falas inglês, tens mais vantagem social relativamente a quem fala português. Então, os pais encarregados entendem isto. Estamos a retroceder. Evidentemente, porque isto remonta ao tempo do Estado Novo, né? Do Estado Novo, da República Popular, em que houve muita luta sobre o tribalismo. Então, o saudoso presidente Samora não viu outra política a não ser implementar a unidade nacional. Então, implementando a unidade nacional, que é a língua oficial. O português não é só língua oficial, mas é politicamente língua de unidade nacional, que é para poder eliminar o tribalismo. E nisto tudo, tiveram de relegar as línguas banto para o último plano. De tal forma que as línguas banto já foram rejeitadas no Sistema Nacional de Educação. Ninguém tinha que falar, até alguns... Era proibido falar? Era proibido falar. Então, imaginem os nossos encarregados, que são daquela época. E eles entenderam quais são as desvantagens que eles tiveram pelo fato de não falarem português. Sim. Eu me lembro que minha mãe sempre diz que o pai dela dizia: não ensine isso aos meus filhos, por exemplo. Né? Tipo, não ensine essas línguas, deixa eles falarem português. Né? Proibia as crianças de se comunicarem nas línguas banto, né? Para não ter essa desvantagem na sociedade. Sim, isto é uma questão de mercados linguísticos, a questão da oferta linguística. Eles entendem quais são as desvantagens. E como é que nós vamos desmistificar isto? Este é um outro problema. Por isso, nós podemos até implementar o ensino bilíngue, mas para poder ter o sucesso que tem, há que se criar políticas, uma política reversiva, para poder fazer perceber que já não são aquelas línguas que criam o tribalismo, mas, independentemente, poderão criar divisões. Porque as escolas também serão divididas. Naturalmente, terá que haver professores formados para cada Para Xangana poder não trabalhar em outra região. Se de repente ele precisa em Quilimane, numa localidade. Naturalmente, se ele precisa ter uma transferência, já não tem essa liberdade toda por causa nós colocamos isto como um desafio. É um dos grandes desafios. E mais desafios, olha. Mais desafios. Estamos com muito pouco tempo, então temos que mais desafio. Um dos desafios este linguístico é que as línguas banto, em termos do sistema linguístico, são diferentes da língua portuguesa. De tal forma que, se nós tivermos uma criança a aprender as línguas banto nos primeiros anos da sua escolaridade e depois tem que passar para o português, é importante que se façam estudos de quais são as habilidades em línguas maternas que devem ser usadas para poder facilitar a aprendizagem em língua portuguesa. Este é um desafio, porque estas habilidades que esta criança vai ter em línguas moçambicanas podem retardar as habilidades em língua portuguesa. Sim, estaremos aqui numa situação de um bilinguismo subtrativo. Sim. E temos esta questão também da qualidade, dos professores formados em ensino bilíngue. Temos de massificar isto. Este é um desafio enorme. É um desafio enorme. E esta questão também de centros heterogêneos. Seriam centros heterogêneos? Nós temos, por exemplo, o Cabo Delgado. Cabo Delgado fala-se Moani, fala-se Maconde, fala-se Macua. Fala-se Moani, fala-se Macua. E fala-se Swahili também, uma língua transfronteiriça. Sim. Então, como é que tem que se estudar isto? E outro desafio é que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano tem que passar as línguas
moçambicanas como disciplinas curriculares, não como umas línguas facilitadoras da aprendizagem em português, mas como disciplinas. Isto quer dizer, nos centros urbanos, como Cabo Delgado, estas línguas podem estar numa escola, as 3 línguas, depois de se usar o ensino bilingue, para aquele que acha que necessita do ensino bilingue, os que não têm língua portuguesa, eles vão escolher, e as disciplinas não saem. Okay. Sim, não continuam saem. Continuam como inglês, disciplina. como disciplina. Evidentemente. Então, eu sou Macua, identifico-me positivamente com Maconde, então tenho a minha aula, depois corro para aquela turma, para a minha disciplina opcional de línguas banto. Okay. E um outro maior desafio é que tem que se garantir, de acordo com os objetivos do Sistema Nacional de Educação, garantir que com as línguas banto, as línguas moçambicanas, pode-se aceder ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico. As pessoas podem ser formadas nessas línguas. As pessoas podem fazer engenharia usando essas línguas. Okay. Podem tirar uma carta de condução usando essas línguas. E como é que ficam esses sinais? A interpretação desses sinais. Se eles podem fazer um requerimento a pedido do emprego para poderem exercerem o seu direito de cidadania nessas línguas, elas podem ser valorizadas até aí. Então, este é um dos grandes desafios. Okay. Mais esforços estão sendo feitos. Há que ressaltar que existem agora cursos de ensino das línguas banto na UEM, na UPE, em outras universidades. Nos institutos de língua também essas línguas estão. Na rádio e televisão também passam algumas emissões, alguns canais. Em alguns canais sem notícias e tudo. Evidentemente, é um passo. Os desafios existem, os especialistas estão sendo formados e acho que cada dia vão lançando resultados de pesquisa com vista a ultrapassar esses desafios. Ok. Tem uma pergunta aqui. Bom dia. Se eu quiser dar aulas em línguas nacionais, sim, como eu faço? É assim a pergunta. Isto é, se quiser dar aula... Sim. Ok. Primeiro tem que ser professor, né? Ok. Tem que ser professor e tem que estar inserido numa situação em que está implementado o ensino bilingue. Sim. Okay. Então, esta língua é determinada também pelo conselho da escola. Né? O conselho da escola reúne e aprova. O conselho da escola é feito pelos os gestores da escola e os pais encarregados. E eles decidem. Ok. E os avanços? Falamos um pouco aí dos desafios. Dos desafios. Os avanços são esses que acabei de me referir. Esta questão também da aprovação de leis que valorizam. Isto já é constitucional, na Constituição da República, né? Está lá previsto que o Estado valoriza as línguas moçambicanas e promove o uso delas. O Sistema Nacional de Educação também espera que as línguas moçambicanas também, em concorrência com o português, sejam língua de acesso ao conhecimento. Universal. Sim, universal. Em algumas línguas também, línguas banto de outras regiões, como o Swahili, é possível aceder a um conhecimento universal com base em Swahili. Então, a ideia é chegarmos até lá, mas temos esta dificuldade também que nós estamos a usar uma ortografia ainda não aprovada pelo Conselho de Ministros, né? Mas usamos ainda a proposta, porque existe muita disparidade. É que a própria ortografia das línguas banto já tinha sido implementada pelos primeiros missionários que tiveram o interesse de traduzir as escrituras sagradas em línguas banto, que é para poder chegar. Eles já escreviam de uma forma, não com uma base científica. Então existem divergências. Se nós formos agora às igrejas, nós já encontramos uma Bíblia, as escrituras sagradas em línguas banto, que se calhar podem não ir de acordo com aquilo que foi aprovado. Mas nesses seminários, há esforço de convidar todos esses atores que trabalham com essas línguas para poderem refletir. Nós agora estamos a andar no 4º seminário sobre a padronização das línguas banto, que aconteceu em 2018. Então, o 1º, o 2º, o 3º, todos eles foram alterados por causa da falta de concordância. Como é que tem que se escrever isto? São X, como é que tem que se escrever? Se é com CH ou SH ou X? Quem são as pessoas envolvidas, no caso, né, para a padronização? Para a padronização. Primeiro são as faculdades. As faculdades de letra, né? Eu falei cá do professor catedrático Armindo Ngunga, ele é catedrático em linguística africana. Então, ele que é o líder. Então,
convida-se também a imprensa que trabalha com as línguas banto, todos esses atores, sociedade civil, falamos de sociedade civil, as igrejas, todos aqueles que têm interesse em trabalhar com as línguas banto, então participam desse seminário e vão discutindo, também vão dar os seus palpites de como é que eles escrevem, quais são as experiências que eles têm e a comunidade no geral. Nós não vamos decidir sobre uma língua, por exemplo, o Makonde. Sei que nós chamamos também alguns representantes da sociedade civil Makonde para dizer como é que eles falam, como é que se expressam e como é que escrevem, por exemplo, o som SH, ou se é CH, ou se é com X mesmo. Até porque se comunicam assim, mandam mensagens e tudo, então... Evidentemente. E nós temos também um problema. Nós pensamos que escrever em línguas banto, podemos escrever usando a ortografia do português. Não. Não é bem assim. Não é bem assim. Okay. Não é bem assim. Não é bem assim. O sistema ortográfico lá é diferente, assim como o inglês. Sim, lá é diferente. É por isso é muito difícil que, por exemplo, algumas rádios ou televisões passem algumas informações por escrito, porque ainda não dominam e não têm a decisão de como é que devem escrever. E as pessoas aqui, esta comunicação nessas línguas interessa, também não dominam a escrita. Muitas delas não dominam a escrita. Sim, e são de tradição oral até agora. Sim. Então, para se chegar até lá, primeiro nós temos de aprender a ortografia. Eu respondi a esta questão também que o telespectador nos enviou, que tem que baixar agora, está disponível na internet, o último seminário, o relatório do último seminário sobre a padronização das línguas banto. Então lá existem as línguas, o alfabeto de todas as línguas, um pouco do historial, etc., exemplo, etc. Ok, de todas. Ok, tudo bem. Muito bom. E só para descontrair, quantas línguas banto o doutor domina? Eu falo Mani, falo Makonde, falo Swahili, falo Makua. Ok. Falo Makua. E aprendo um pouco Lingala. Lingala fala-se em Congo. Aprecio muito esta língua. Ok, muito bom. Então aprendo sozinho. É muito bom. Músicas assim, imitando, etc. Okay. E importa realçar que, tecnicamente, as línguas banto, as línguas moçambicanas, são chamadas de línguas de prefixo pronominal. Então, elas têm em comum. É como nós dissermos aqui, nhama, há de ser carne em muitas línguas, até lá perto do Congo, sim. Sim, nhama. Então, elas têm um vocabulário comum. Então, bem parecido, né? Sim, tem um vocabulário comum e as línguas, de acordo com a classificação de Guthrie fez o estudo e fez uma classificação das línguas usando o método genealógico geográfico. Genealógico em termos de origem, né? Em termos de gene, né? Ele valeu-se da genética e geográfico. Então, ele inclui as línguas. Por exemplo, nós temos o Xangana e o Ronga fazem parte do mesmo grupo. Isso quer dizer, eles podem falar e podem ser inteligíveis, né? Sim, podem ser inteligíveis, sim. Então, nós temos o Mani, o Swahili também, mas o Swahili faz parte lá da Tanzânia, fala-se também Quênia, Uganda, mas está com o Mani em Moçambique. Então, este mapa não coincide com as fronteras. Então, quem fala Mani facilmente pode aprender a falar Swahili. Quem fala Makua também facilmente pode aprender Mani. O vocabulário é idêntico e muitas outras características. Muito bom. Então, já puxar orelhas aí, já não tem muito tempo. Considerações finais aí, rapidamente. Considerações finais. Nós temos que valorizar as nossas línguas banto. Isto é muito importante. Há pessoas que se sentem sentem que estão a perder a autoestima porque podem se comunicar em línguas moçambicanas e isto não é bom, nós temos de aceitar isto. E as línguas também são a primeira manifestação da nossa identidade cultural. Então, é muito bom nós nos expressarmos em línguas banto e promovermos também o uso delas e reivindicarmos também o uso delas, né? Nós não podemos estar numa situação em que nós não podemos falar Makua, nós temos de admitir que isto é constitucional. Então, se existir, podemos exigir até intérpretes, mas que sejamos inteligíveis em nossas línguas. Assim como hospitais, tribunais. Se nós não conseguirmos nos expressar em português, há que reivindicar, que procure-se alguém para poder traduzir. Mas não nos forçarmos a falarmos português enquanto não dominamos. É uma realidade linguística. Ok, muito bom. Doutor, cumprimentos, beijinhos. Cumprimentos para a minha família, né?
Acho que eles vão ficar muito orgulhosos de verem em televisão. E aos meus docentes de licenciatura, do mestrado, e os meus colegas também de trabalho, e especialmente aos meus estudantes. Uau. Eles gostam muito de mim. Especialmente aos meus estudantes. E aos meus amigos, em particular, eles também devem estar a assistir. Então, a todos os moçambicanos também que falam as línguas banto e acreditam que um dia eles podem manifestar a sua cidadania, podem aceder ao conhecimento, podem ir à ATM, podem ir ao computador, colocar em Xangana e pronto, navegar em Xangana e está tudo bem. Muito bom, doutor. Temos mesmo que fechar. Muito obrigada por ter aceitado o convite de ficar no nosso programa, por nos esclarecer aí tão bem acerca desse tema. Foi muito interessante mesmo. Obrigado. Esperamos poder recebê-lo mais vezes. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira vez, a segunda, a terceira. Sim, esperamos receber. Então, sempre que estiver cá, deste lado, cá em Maputo, não hesitem em vir cá para falar um pouco mais desenvolver mais um pouco o seu trabalho, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. Esta foi a nossa conversa aqui com o doutor Andali, Andalito. O doutor disse que o Andalito era de? Andala. É o nome do meu avô. Meu pai, João Paulo Andala, então era o meu Andalito. Acho que não tinham pensado naquela ideia do João Paulo Andala Júnior. Então ficou Andalito. E cresceu Andalito. Cresceu Andalito. Muito bom. Essa só bem para descontrair. Essa foi a nossa conversa aqui com o doutor Andalito.